Em setembro de 2025, a Nvidia anunciou que iria investir até 100 bilhões de dólares na OpenAI. O objetivo era ajudar a startup de inteligência artificial a financiar a construção de data centers com pelo menos 10 gigawatts de capacidade energética, o suficiente para abastecer toda a cidade de Nova York. Apenas algumas semanas depois, a OpenAI e a NMD anunciaram um acordo de computação bastante incomum. A NMD concederia à OpenAI warrants para a compra de até 160 milhões de ações da empresa, o que representa quase 10% do total de ações, pelo preço simbólico de 1 centavo de dólar por ação. Em troca, a OpenAI se comprometeu a comprar 6 gigawatts em GPUs da NMD, o que equivale a aproximadamente 90 bilhões de dólares em gastos. O detalhe curioso é que essas 160 milhões de ações da NMD valem hoje quase 40 bilhões de dólares. Considerando que a NMD teria 90 bilhões de dólares em receita e margens em torno de 20%, isso significaria cerca de 18 bilhões de dólares em EBITDA, mas ao custo de 40 bilhões em ações. Menos de uma semana depois, um novo acordo foi anunciado, dessa vez com a Broadcom. A OpenAI e a Broadcom trabalharão juntas para desenvolver e implantar 10 gigawatts de chips de inteligência artificial personalizados ao longo dos próximos 4 anos. O valor estimado desse acordo é de 350 bilhões de dólares. Mas esses não são os únicos acordos. Há também um acordo com a Oracle no valor de 300 bilhões de dólares, com a Microsoft no valor de 250 bilhões, com a Amazon no valor de 38 bilhões e com a CoreWeave no valor de 22,4 bilhões de dólares. Somando tudo, a OpenAI assumiu compromissos de infraestrutura que chegam a 1 trilhão e 150 bilhões de dólares ao longo dos próximos 5 anos. Isso levou a um clipe viral em que alguém pergunta como uma empresa com 13 bilhões de dólares em receita consegue assumir compromissos de gastos que chegam a 1 trilhão e 400 bilhões de dólares. A resposta foi direta. Primeiro, a empresa estaria faturando mais do que isso. Segundo, se alguém quisesse vender suas ações, haveria comprador. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Quando incluímos investimentos de venture capital feitos pela OpenAI em empresas como Ambience, Harvey e Inosphere, o cenário fica ainda mais curioso. Esses investimentos foram estruturados de forma que as startups usassem esse dinheiro para gastar com os próprios serviços da OpenAI. A OpenAI investe nas startups e as startups usam esse capital para comprar produtos da OpenAI. Com tudo isso, poderia parecer que a OpenAI já é uma empresa avaliada em 1 trilhão de dólares. Mas não é o caso. Segundo Sam Altman, a OpenAI deve alcançar uma receita anualizada de 20 bilhões de dólares até dezembro de 2025. Ainda assim, ela já assumiu mais de 1 trilhão de dólares em compromissos de gastos. Isso levanta a pergunta central: como a OpenAI vai pagar por tudo isso? E mais importante, a OpenAI é grande demais para quebrar? Para entender o que realmente significa 1 trilhão e 100 bilhões de dólares, é preciso colocar esse número em perspectiva. Anualmente, todas as empresas dos Estados Unidos, somadas, gastam cerca de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares em CAPEX. Isso significa que a OpenAI está se comprometendo a gastar sozinha quase 100% de todo o CAPEX corporativo dos Estados Unidos ao longo dos próximos 5 anos. Esse número inclui empresas de todos os setores da economia. Mas e se analisarmos apenas as empresas com as quais a OpenAI está negociando diretamente? Nos últimos 12 meses, Amazon, Broadcom, AMD, Nvidia, Oracle, Microsoft e CoreWeave juntas gastaram cerca de 225 bilhões de dólares em CAPEX. São empresas gigantes, com balanços sólidos. Ainda assim, os compromissos assumidos pela OpenAI representam quase a totalidade desse valor. Alguns defensores da OpenAI podem argumentar que a empresa simplesmente crescerá até alcançar esse nível de investimento. Então, vale fazer as contas. As projeções indicam que os gastos anuais da OpenAI cresceriam de 6 bilhões de dólares em 2025 para 295 bilhões de dólares em 2030.
Se aceitarmos as projeções de margem bruta da empresa, isso significa que a OpenAI precisaria aumentar sua receita real de 12 bilhões de dólares em 2025 para aproximadamente 983 bilhões de dólares em 2030. Em outras palavras, a empresa precisaria multiplicar sua receita por 85 vezes em apenas 5 anos para ter alguma chance de cumprir seus compromissos financeiros. Não existe hoje nenhuma empresa no mundo com uma receita próxima de 980 bilhões de dólares. Isso significa que a OpenAI teria que se tornar a maior e mais lucrativa empresa da história da humanidade apenas para conseguir pagar suas contas. E isso ainda desconsidera um ponto fundamental: lucro bruto não é lucro líquido. Esses números não incluem custos operacionais como energia elétrica, manutenção, aluguel de instalações, juros, serviço da dívida e despesas administrativas. Mesmo para alguém com conhecimentos básicos de contabilidade, fica claro o quão improvável esse cenário é. Em meio a isso, surgiu um clipe em que o diretor financeiro da OpenAI sugere a possibilidade de um apoio do governo federal, um chamado backstop governamental. Na prática, isso significaria que caso a OpenAI não consiga honrar seus compromissos, os contribuintes poderiam acabar arcando com o prejuízo. O problema, no entanto, vai muito além da OpenAI. Existem hoje centenas de empresas de inteligência artificial atuando em todos os nichos imagináveis: IA para namoro, IA para voz, IA para vídeo e até IA para criar outras IAs. A Anthropic, por exemplo, já levantou 27 bilhões de dólares e está avaliada em 183 bilhões. Ela também se comprometeu a comprar 30 bilhões de dólares em capacidade de computação da Azure, da Microsoft, além de possivelmente 14 bilhões de dólares em serviços da Amazon. A Meta também entrou pesado nessa corrida. A empresa comprou a Scale AI por 14,9 bilhões de dólares, planeja gastar 70 bilhões em data centers e está investindo cerca de 1 bilhão de dólares em salários para atrair os melhores talentos em inteligência artificial. Mesmo assim, já existem relatos de profissionais recusando esses pacotes de remuneração ou deixando seus cargos para retornar a empregos anteriores ou abrir suas próprias empresas. Segundo estimativas da Bain, seriam necessários 2 trilhões de dólares em nova receita, o equivalente a 7% do PIB dos Estados Unidos, para que toda essa equação financeira faça sentido. Além dos números absolutos, existe um problema ainda mais delicado: a circularidade financeira desses acordos. A Microsoft investe na OpenAI. A OpenAI usa esse dinheiro para comprar serviços da Azure. A Microsoft, por sua vez, usa essa receita para comprar GPUs da NVIDIA. A NVIDIA, então, investe bilhões na OpenAI. A OpenAI usa esse capital para comprar ainda mais chips da NVIDIA e também para pagar a Microsoft, que reinveste na OpenAI. Esse ciclo se repete inúmeras vezes. Esse tipo de estrutura, parecida com uma Ouroboros financeira, torna quase impossível distinguir o que é receita real, o que é custo e o que é investimento disfarçado. O dinheiro circula entre as empresas de forma tão complexa que fica difícil saber o que é sólido e o que é apenas contabilidade criativa. Se uma dessas empresas falhar, o efeito dominó pode ser enorme. Isso não é exatamente como a crise financeira de 2008, nem exatamente como a bolha da internet dos anos 2000, mas é um sistema marcado por avaliações elevadas, compromissos trilionários, receitas questionáveis e uma interdependência extrema entre as maiores empresas de tecnologia do mundo. Como disse Charlie Munger, se você misturar uvas passas com fezes, o resultado continua sendo fezes. Existem empresas excelentes nesse ecossistema, com modelos sólidos e fluxo de caixa real, mas ao redor delas há muitos acordos duvidosos, gastos insustentáveis e receitas artificiais. E quando se mistura tudo isso, o risco sistêmico se torna impossível de ignorar.